Aí. Então, eu acho que estava marcado para vocês que a gente teria aula prática semana que vem, né? Não sei se alguém chegou a ver. Eu não Ninguém? vi, não. Tá. Bom, menos mal então. Porque, na verdade, assim, eu vou deixar essas aulas práticas mais para frente, que a gente precisa ter subsídio para elas. Não adianta, de repente, eu chegar lá e mostrar é, uma solução, mostrar um xarope para vocês se a gente não fez a teoria. Então, provavelmente, as práticas vão ficar mais para o segundo bimestre. Depois das provas, daí a gente já vai ter matéria, né, ligada com a prática, e daí a gente tem. Fica mais fácil de vocês entenderem, inclusive, o que acontece. Não adianta, eu acho que não adianta muito a gente mostrar agora e sem ter o suporte da teoria, tá? Não se preocupem, vai ter prática, mas eu prefiro fazer lá na frente. Então eu vou, só estou avisando quem estava acompanhando, por um acaso, as semanas de aula pelo plano de ensino, que é melhor a gente deixar mais para frente, tá bom? Aí, quando vocês já estiverem mais preparados, a gente vai lá e vocês aproveitam melhor, tá certo? E fica todo mundo avisado, então, inclusive o pessoal que vai assistir depois. Vamos em frente? Hoje a gente vai falar de alguma coisa que ainda não é a prática, mas está muito ligada com a prática. Ah, se eu não compartilhar, vocês não vão ver, né? Deixa eu pôr aqui para compartilhar. Agora sim, me diga se está aparecendo um slide, Tá. tá? Beleza. Então, não é a prática em si, mas está muito ligado com a prática. São as operações que a gente chama de operações farmacêuticas, que não são nada mais, nada menos do que aquelas operações que a gente tem que fazer para produzir um medicamento. A gente vai ver, chegou alguém aí, de uma forma geral, assim, as operações mais importantes. Não necessariamente elas são utilizadas na farmácia de manipulação. Cada uma delas que a gente for falando, eu vou falando para vocês, olha, essa aqui usa, essa aqui não usa. Mas a gente resume aí que a gente tem três operações que são as mais importantes dentro de uma farmácia de manipulação. Mas vamos falar de várias para que vocês entendam o contexto geral. Então, deixa eu pôr aqui de volta. Aí, o que são essas operações farmacêuticas, então? Elas são definidas como aquelas operações, então, que têm o objetivo de transformar um fármaco em uma forma farmacêutica. Então, vejam bem, aí a gente está usando já duas palavras, né? Que a gente viu as definições das aulas anteriores. Então, transformação de um fármaco, a matéria-prima que tem efeito terapêutico, em uma forma farmacêutica. A forma farmacêutica é a forma final que o medicamento vai tomar. Então, eu pegar lá o. Que fármaco que eu vou pegar aqui de exemplo? O. Meu Deus. Paracetamol e transformar ele em um comprimido, né? Pegar o paracetamol, transformar ele numa cápsula. Pegar o paracetamol, transformar ele num xarope. Então, para eu fazer isso, eu preciso de algumas operações diferentes, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Se eu pegar o paracetamol e eu quiser é, transformar ele numa cápsula, eu vou precisar passar por diferentes etapas. E essas etapas são o que a gente chama de operações farmacêuticas. Então, o que eu vou ter que fazer? A primeira coisa, eu vou pesar o paracetamol. Eu tenho que ter a quantidade exata. Então,
o pesar é uma operação farmacêutica. E vamos e venhamos, dentro de uma farmácia de manipulação, é a operação farmacêutica que a gente mais utiliza, que utiliza no dia a dia direto. Então, primeira coisa, eu vou pesar, né? Aí eu vou misturar com recipientes. Eu vou misturar com, vamos dizer aqui, vou chutar com talco. Para quê? Para que ele dê o volume para completar a cápsula. Então eu tenho o paracetamol e o talco, os dois juntos eu vou conseguir colocar dentro de uma cápsula e ela vai ficar cheinha. Muito bem. Então pesei um, pesei o outro, porque eu vou precisar pesar também, e essa é a primeira operação farmacêutica. Uma segunda operação farmacêutica é transformar esse talco e esse paracetamol, dois pós, né, que tem partícula de tamanho diferente e tudo mais, eu vou transformar esses dois pós em um pó, né? Eu vou misturar essas duas substâncias e vou transformar elas em um pó homogêneo, um pó que todas as partículas tenham o mesmo tamanho. Então, digamos que o talco tenha partículas maiores do que as partículas do paracetamol, eu vou ter que triturar esse talco junto com o paracetamol para que todos fiquem com partículas do mesmo tamanho. Muito bem, é uma segunda operação farmacêutica. Uma terceira operação farmacêutica seria a mistura. Eu posso fazer a mistura no momento que eu estou fazendo a trituração, ou eu posso fazer a mistura numa outra forma, como muitas vezes a gente vê até lá na cozinha da casa da gente, quando a casa da gente tem alguém que faz pão ou faz bolo, que é colocar esse pó, né, que eu fiz, passar ele por uma peneira, que na farmacotécnica a gente não chama de peneira, a gente chama de tamiz, para que a gente, quando a gente vai, então, mexendo esse tamiz ou essa peneira, ele já vai misturando o pó ali dentro, né, e vai passando pela malha da peneira, e ao mesmo tempo, se eu tiver ainda partícula muito grande, essas partículas vão ficar retidas nesse tamiz ou nessa peneira. Aí eu vou pegar esse material e vou triturar de novo para que ele fique com um tamanho igual às outras partículas que passaram. Aí é uma outra operação farmacêutica. Finalmente eu pego esse material, faço uma mistura melhor e no final eu vou lá e completo a cápsula com esse pó. Então, aí eu tive várias operações diferentes. Então, cada uma dessas operações com uma função diferente, né? Para que lá no final eu consiga transformar aquilo que era um fármaco em uma forma farmacêutica, né? Um medicamento. Tranquilo até aqui? Sim? Vou acreditar que sim. Se ninguém respondeu, eu vou acreditar que sim. Então, dependendo, né, do que a gente quer produzir, se eu quero produzir uma cápsula, se eu quero produzir um xarope, eu vou ter outras operações farmacêuticas que eu vou utilizar para conseguir chegar lá naquele medicamento final, no formato, na forma farmacêutica que eu quero. Vou dar um outro exemplo aqui. Eu quero fazer, então, um xarope. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que fazer o preparo do xarope. Esse preparo, basicamente, é uma dissolução de açúcar em água, açúcar em grande quantidade, e eu vou precisar de aquecimento para eu conseguir dissolver todo esse xarope. Então, vou utilizar aquecimento para fazer uma dissolução. É uma operação farmacêutica. Que mais? Depois disso, né, eu fiz o xarope, ele está pronto. Eu vou adicionar um... O que? Eu vou fazer um xarope de guaco. É o que a gente vai fazer na prática. Um xarope de guaco com mentol ou sem mentol. Se eu tiver mentol no dia, a gente faz com. Então, eu vou pegar a tintura ou o extrato do guaco e vou dissolver
eu vou medir, obviamente, né? Então, vou tomar uma medida X lá, determinada. Processo de medição de volume é uma outra operação farmacêutica. E vou adicionar no xarope que eu preparei. Adicionei no xarope que eu preparei, vou dissolver essa tintura de guaco no meio daquele xarope, até que eles fiquem bem homogêneos. É uma outra operação farmacêutica. Eu estou fazendo uma dissolução de um líquido num outro líquido. E assim vai. Se eu for colocar o, o mentol é um cristal, é um sólido. Eu vou ter que dissolver esse sólido em um líquido para colocar no meu xarope, porque se eu colocar esse cristal diretamente no meu xarope, vai ficar muito difícil de ele dissolver ali dentro. Então, eu já fiz uma dissolução prévia dele e um líquido que dissolva com facilidade e que possa ser utilizado no xarope. Provavelmente vou usar um pouquinho de álcool ali, bem pouquinho, vou dissolver no xarope e eu tenho o meu produto pronto. Várias operações farmacêuticas diferentes foram feitas. Pesagem lá do açúcar, esqueci de falar da pesagem do açúcar. Tomada de volume da água para fazer o xarope, depois tomada de volume lá do da tintura, pesagem do mentol, dissolução do mentol, colocação do mentol dentro do xarope, dissolvendo ele lá de dentro. Dissolução do extrato no xarope também. Então, são várias operações, com o objetivo de chegar lá no meu produto final, lá naquilo que eu quero como sendo a minha forma farmacêutica xarope. Tranquilo, gente? Tranquilo. Deixa eu ver se chegou alguém aqui. Não, tudo certo. Tá, então a gente tem aí várias operações que a gente chama de operações farmacêuticas diferentes. E a gente divide as principais em dois grandes grupos. As operações que a gente chama de operações físicas e as operações que a gente chama de mecânicas. Vamos ver cada uma delas separadamente, porque essas operações físicas elas se desdobram em várias operações e as operações mecânicas também se desdobram em várias operações diferentes. Vamos ver as físicas primeiro. Qual que é a característica das operações que a gente chama de físicas? Elas modificam de forma transitória ou permanente o estado físico dos corpos a elas submetidos, sem alterar a sua composição química. Então, o que que eu faço? Eu vou transformar o estado físico daquele material de alguma forma, mas eles não mudam a sua composição química, a sua característica química. E essa alteração de estado, ela pode ser para sempre, né, permanente, ou só por um determinado período de tempo. Então, a gente vai ver alguns casos aqui que a gente tem, então, essa modificação de forma transitória e, em alguns casos, que a modificação é de forma permanente. Muito bem, então essas operações físicas, elas têm todas essa característica de modificação de estado físico, e elas, né, essa modificação pode acontecer porque a gente vai mexer na temperatura, vai alterar a temperatura, ou porque a gente vai colocar um líquido ali no meio. Vamos falar primeiro das que têm alteração de temperatura. Primeira delas, que a gente chama de uma operação física, é a secagem. Então, pense o seguinte: ah, nós precisamos fazer uma tintura de uma determinada planta. Vocês já tiveram gnosia? Estão tendo gnosia? Tivemos já. Já tiveram? Aham. Então já sabem como é que é o processo de se produzir uma tintura e tudo mais, né? Não tivemos aula prática, professor, que foi bem na pandemia. Ah, Foi mais teórica mesmo. mas eu acredito que mesmo na teoria vocês tenham visto. Vou pegar um exemplo aqui então. Já que eu falei tintura de guaco, né?
que eu utilizaria tintura de guaco, então vou pegar o guaco como exemplo. Então vamos dizer que eu vá utilizar uma tintura de guaco, vou lá no meu armário e não tem mais. O que eu faço? Vou eu preparar uma tintura de guaco. Na farmácia de manipulação a gente não faz isso, tá? A gente já compra tudo pronto. Tem indústria que se especializa em fazer esse processo de produção de tintura, de extrato e tudo mais. Mas vou dar um exemplo aqui. Vamos fazer de conta que a gente está lá em 1900 de novo, onde o farmacêutico tinha que fazer a sua própria tintura. Então, vamos fazer de conta que seja isso. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir lá no pé de guaco e tirar as folhas. Eu sei que a parte utilizada para fazer a tintura é a folha, então eu vou lá e vou tirar as folhas. Aí tem uma coisa, a gente tem dois produtos que podem ser feitos com essas folhas. Se eu pegar essas folhas e colocar ela numa mistura de água com álcool para fazer extração, eu vou ter um resultado. Se eu secar essa folha antes de colocar ela em contato com uma mistura de água e álcool, eu vou ter outro resultado. Então, se eu pego essa folha verde ainda, né, sem nenhum processo de secagem, sem nada, eu simplesmente vou lá e colho e coloco ela no álcool, numa mistura de álcool e água, e deixo ela em contato por algum tempo, eu vou ter uma preparação que a gente chama de alcoolatura, que hoje em dia a gente praticamente não utiliza mais. Mas quem veio lá do interior, muitas vezes já deve ter visto alguém da família ou algum conhecido fazer isso. Pega lá a losna, por exemplo, e coloca numa mistura de água e álcool, né, deixa um período de tempo e depois passa em machucados, passa na pele eu não sei exatamente para que a losna é utilizada mas acho que é mais para machucados, dores musculares, esse tipo de coisa. Ou aquelas garrafadas que a gente ainda vê no interior, né, que é uma mistura de plantas, que essa mistura de plantas, então, é colocada dentro de uma garrafa e se adiciona álcool e água e isso fica fazendo o processo de extração. Alguém aqui já viu algo desse naipe? Desse gênero, professor? Desse gênero. Boa noite. Minha mãe fazia muito mentruz, professor. Mentruz com álcool, cânfora. Inclusive a cânfora eu tenho plantada lá na minha casa. Ah, é? Desculpe, cânfora não, perdão, penicilina. Eu tenho penicilina no vaso lá, Uhum. enfim, mas a minha mãe fazia mentruz com álcool e mais alguns. Tem arnica também, né? Também. Na minha cidade tinha uma planta que eu acho que é losna, mas as pessoas chamavam de caatinga de mulata. E usavam muito também para fazer isso. E era bastante utilizado para dor muscular, tipo, quando você fazia muito exercício físico, alguma coisa, era muito utilizado. Então, assim, cada região também tinha lá suas características, né? Mas o processo sempre o mesmo. Pegar a planta verde ainda e colocar ela em contato com o álcool. Geralmente se pegava lá o álcool 96 mesmo e se fazia, apesar de que é melhor que tenha uma quantidade de água ali para também fazer a extração melhor. Mas, né, no uso popular, muitas vezes as pessoas usavam o álcool de garrafa mesmo que compravam no mercado e acabavam usando, certo? O professor, Então, diga, pode te falar. não tivemos aula prática, mas fizemos alguns experimentos caseiros, inclusive esse com álcool também. Como Ah, não é? tinha, acho que era para fazer com 99% naquele álcool, como Aham. nós não tínhamos ele, aí fizemos com 70% mesmo. Aham. Na verdade, assim, tem a possibilidade de fazer com diferentes concentrações. A gente fala muitas vezes 50-50, metade água, metade álcool, 75-25. Existem várias possibilidades.
dependendo da planta também você pode ter essas variações de água e de álcool. Mas todas funcionam, elas acabam extraindo, né, super bem os princípios ativos. Isso é o que a gente chama então de alcoolatura, que dentro da farmácia de manipulação hoje a gente não trabalha mais, a gente trabalha com as tinturas e com os extratos. Qual que é a diferença? A diferença é que quando a gente vai pegar essa folha, ou seja lá o que for, a gente tem que estabilizar isso. E a gente estabiliza fazendo um processo de secagem. Quando a gente... Porque muitas vezes a gente vai precisar dessa erva por bastante tempo, e guardar por bastante tempo, e guardar ela ainda verde, ela vai começar a fungar, né? Então, quando a gente não tem essa possibilidade e a gente precisa da erva armazenada por bastante tempo, a gente passa por um processo de estabilização e secagem. A estabilização é fazer com que essa planta ela passe por um processo de secagem numa determinada temperatura que não seja uma temperatura muito alta, que não venha a fazer com que os princípios ativos que estão ali dentro acabem se degradando. Então é numa temperatura baixa, mais suficiente para que a água evapore. A água evaporando, a planta vai secar, né? A gente tem aquele material que está ali dentro dela, então, estável, e esse processo de secagem garante que o nosso produto, a nossa planta, permaneça por muito mais tempo com todos os seus princípios ativos. Todos não, porque dependendo, claro, de alguns componentes, quando é algum componente muito volátil, por mais que a gente utilize processo de secagem a uma temperatura mais baixa, assim, alguns produtos voláteis acabam indo embora junto com a água, né? Então, a grande diferença que a gente tem da alcoolatura com a tintura, que seria esse caso que a gente vai utilizar, então, a planta seca, é que na alcoolatura eu consigo tirar tudo, extrair tudo, inclusive os voláteis. E com a planta seca, na verdade, os voláteis já foram embora na secagem. Então, os outros princípios ativos eu consigo transferir para a mistura de álcool e água, mas os voláteis eles já não estão mais presentes ali, certo? Então, é uma operação que a gente chama de operação física, porque a gente vai, então, fazer um processo de secagem desse material com alteração de temperatura. A gente vai elevar a temperatura um pouco para que a água evapore, né, mas que não seja uma temperatura muito alta para que os princípios ativos não degradem. Ok? Então, esse tipo de operação física a gente já não faz mais na farmácia, porque leva muito tempo, as farmácias não têm mais esse tempo, né? Tem acesso a empresas que se dedicam a fazer isso. Então, a gente já vai lá e compra pronto. A tintura, o extrato, seja lá o que for que a gente precisar. Mas é importante que vocês saibam, né, de onde que vem isso. Então, precisa passar por um processo de secagem para que a gente possa trabalhar com essa erva, com esse vegetal, por bastante tempo. Senão, o que vai acontecer? Se a gente tirar a folha lá da árvore e não fizer rapidamente um processo de secagem, a própria planta, a própria folha que a gente arrancou, ela vai se degradando. As substâncias que estão ali dentro também acabam se degradando com o passar do tempo. Então, ou eu pego, tiro essa folha e já coloco ela para extrair, ou eu seco para usar mais tarde, tá certo? Se eu tirar a folha e não fizer o processo de secagem, ela vai apodrecer. Tranquilo aqui? Tranquilo, por mim, Beleza. tranquilo. Então, vejam bem, aqui a gente tem um processo que a gente precisa aumentar a temperatura, né? O próximo processo é o processo chamado de liofilização,
é ao contrário, a gente vai trabalhar com baixas temperaturas. Alguém já ouviu falar em liofilização? Oi, professor, não entendi, cortou. Se alguém já ouviu falar em liofilização? Não, só ele tem outro nome? Não, Não, então não. mas já devem ter visto. É, Vou dar um exemplo aqui de um medicamento liofilizado que é comum, é, e daí vocês vão entender por que que a gente faz esse processo. Benzetacil, todo mundo já ouviu falar? Sim, essa já. Então, o que que é a bezetacil? Quando você pega o frasquinho lá, ele está hermeticamente fechado, né? Ele está bem fechado para proteger um pozinho que está ali dentro, certo? Muito bem. Certo. Então, aquele pó é um pó liofilizado. É um antibiótico que foi feito um processo de retirada de toda a água da sua estrutura. Porque, assim, qualquer pó que a gente utilize, seja é, um princípio ativo mesmo, né, um fármaco, ou seja, só uma matéria-prima que seja usada para como um adjuvante, qualquer coisa assim do gênero, todos têm um pouco de água, né? Todos retêm um pouco de água na sua estrutura, na sua composição. Então, sempre vai ter um pouquinho de água nesses princípios ativos normais. No caso da bezetacil e de outros antibióticos, principalmente, vocês vão ver que eles são feitos na forma de pó e eles só são preparados, né? Só são adicionados de água na hora do preparo mesmo. É o caso da amoxicilina também, ah, aquela solução, né? A líquida. Por quê? Porque são substâncias que não podem ter contato com água, nem umidade do ar, e elas começam a sofrer degradação rapidamente. Então, a gente só prepara a bezetacil no momento da aplicação. Então, eu vou lá, adiciono a água destilada, faço a dissolução rapidinho ali e já aplico. Se eu colocar aquele pozinho em contato com a água e deixar ali de lado, daqui a pouco pode ter certeza que ela já não faz mais efeito. A amoxicilina ela é mais resistente, mas ela também a gente só prepara na hora de se começar a utilizar. Então eu vou preparar lá a amoxicilina para dar para uma criança. No momento da primeira dose eu vou lá e preparo, né, encho de água até a marquinha onde tem que colocar água e faço a agitação, tudo e começo o tratamento. E eu sei que dali a 14 dias, o que sobrar de antibiótico preparado, eu posso jogar fora, porque já não tem mais efeito. Então, ele se degrada muito rápido frente à água. Então, o que, que é feito? É feito um processo que é retirada toda a água, mas toda a água mesmo. E é um processo que, se fosse utilizar um processo normal de secagem, com aumento de temperatura, ia degradar também o produto. Então, como fazer isso? Como tirar toda a água sem aquecer, sem aumentar a temperatura? Aí surgiu esse processo chamado liofilização. Deixa eu ver se eu consigo achar uma foto de um liofilizador para vocês verem. Então, o que que a liofilização é? Na verdade, é um processo que a gente utiliza aumento de pressão e diminuição de temperatura. Ah, não, aqui não é liofilização isso aqui. Ah, aqui tem um negócio interessante. Vamos ver se eu consigo abrir a imagem para vocês.
Não sei se vocês já viram, mas no mercado tem umas frutas na forma de chips hoje, que são produtos, não são desidratados, porque desidratação é feita com ah, aquecimento. Então a gente perde alguns componentes. Não vai abrir aqui. E a liofilização não perde nenhum componente. Tem alguns alimentos, então, liofilizados no mercado. Vamos ver se eles vão. Não, não vai aparecer. Deixa eu achar um liofilizador. Então, na verdade, o que que é um liofilizador? É um aparelho que colocar, então, o meu produto dentro dele. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Não. Então, o que eu faço? Eu coloco dentro desse aparelho o produto que eu quero liofilizar. E o que acontece? Eu ligo esse aparelho, ele começa a formar vácuo, então ele vai diminuir a pressão interna, vai formar um vácuo ali dentro, e ao mesmo tempo ele vai resfriar aquele material que está ali dentro. Então, o que acontece? Esse produto vai congelar o meu material e com esse vácuo bastante forte, ele consegue arrancar qualquer água que tenha dentro das moléculas. Então, digamos assim, meu material congela, tá? Ele é congelado porque ele tem água na sua composição. Então, eu coloco lá dentro, ele resfria, congela, e aí o vácuo puxa essa água de uma forma que a água se transforma em vapor. Então, a água não passa pelo estado líquido. Então, porque se eu for pensar o seguinte, eu vou lá pegar algo que está congelado, né? E deixo a temperatura ambiente. O que vai acontecer? Esse material primeiro vai se transformar em líquido, né? Ele vai descongelar e vai se transformar em líquido. E se for água misturado com alguma outra substância, a água vai para um lado e a substância vai para o outro. Mas, naturalmente, a água vai se transformar em líquido primeiro. Se fosse esse o caso, a água se transformando em líquido, para mim não ia ter, no caso desses antibióticos, por exemplo, ela ia entrar em contato com o antibiótico e ia começar a fazer com que as reações acontecessem de degradação. Então, o que acontece? No caso do liofilizador, a pressão, né, o vácuo que é feito faz com que a água saia na forma de vapor. Então, a água não se transforma em líquido, água congelada. Ela se transforma diretamente em vapor, não passando pelo estado líquido. E dessa forma, esse vapor é tirado de dentro do aparelho e isso, digamos assim, permite que aquele material que está ali, ele fique íntegro, sem alteração nenhuma, porque não teve aumento de temperatura, porém ele fica totalmente sem água. Não sei se vocês conseguiram entender direitinho. É meio complicado, mas é basicamente isso. Ele retira toda a água que está contida ali dentro daquele material que eu congelei, sem que a água se transforme em líquido. Então, ela não descongela normalmente na forma de líquido, ela descongela na forma de vapor e esse vapor é aspirado para fora. E dessa forma, eu tenho o material totalmente seco ali dentro. Ficou claro isso? Ou não muito? Ficou, professor? Tá. Então, esse é o processo. A gente também, dentro da manipulação, a gente não trabalha com isso. Isso é mais para uma indústria de medicamentos mesmo,
ou para outras indústrias, como de alimento, por exemplo. Porém, é uma operação física com alteração de temperatura. E é a única que a gente tem que a alteração de temperatura não é aumento de temperatura, é diminuição de temperatura, tá certo? Outro processo, outra operação física que a gente vai modificar aí o estado físico do material é a destilação. Destilação a gente utiliza em farmácia de manipulação? Muitas vezes sim. Eu vou precisar de água purificada para manipular os meus produtos dentro dos laboratórios, e eu não posso confiar que a água da rede, né, aquela água que vem lá da Sanepar, é uma água totalmente pura. Então eu tenho que passar essa água por, geralmente, a gente passa por 2 processos distintos. Muitas vezes a gente passa essa água por um processo de filtração bastante eficaz, e depois disso ainda se destila, ou às vezes ao contrário, se destila e passa por um processo de purificação. A destilação, então, faz com que todo o material sólido que esteja contido nessa água, ele permaneça no reservatório onde a gente começou o processo. Então, o material destilado nunca carrega esses componentes sólidos que estão dissolvidos ali no meio da água ou do líquido que a gente está destilando. Então, é um processo que a gente precisa de aquecimento, a gente vai aquecer a água. Deixa eu até pegar lá no desenho inicial aqui. Então, o que a gente faz? A gente vai aquecer a água, né? Ela vai se transformar em vapor, ela vai começar a passar por esse condensador, esse vapor vai passar pelo condensador, daí como as paredes do condensador estão frias, porque está passando água direto por ali, resfriando esse tubo, a água volta para o estado líquido. Então, a gente tem aí a transformação transitória do estado físico da água, né? Então, a gente tem a água na forma líquida, transforma ela em vapor, aí ela condensa e se transforma em água líquida de novo. Então, é uma operação farmacêutica que a gente utiliza. Não são todas as farmácias que utilizam a destilação, mas pode ser uma operação física, né, usável em farmácia de manipulação. Outro processo que a gente utiliza também em farmácia de manipulação é uma operação física com modificação transitória também, é a fusão. Então, quando a gente compra a matéria-prima e a matéria-prima é sólida, todas as matérias-primas, na verdade, sólidas ou líquidas, elas vêm com um laudo de análise. Então, isso quer dizer o quê? Que a empresa que vendeu para a gente essa matéria-prima, ela fez vários testes, né, de análise, de controle de qualidade, para liberar esse produto, né, como sendo um produto de qualidade. Então, na verdade, o que acontece? A gente compra a matéria-prima e junto vem uma cópia do laudo de análise feito pela indústria. A gente não pode confiar 100% nesse laudo de qualidade da indústria, porque eles fizeram o controle de qualidade lá na empresa deles, mas esse material foi transportado muitas vezes por caminhão, esses caminhões podem ter ficado, sei lá, embaixo de um sol muito forte, de repente alterou a temperatura dentro do caminhão, e assim por diante. Então, várias coisas podem acontecer até o momento de chegar lá na nossa farmácia. Então, a gente vai pegar esse laudo de qualidade e a gente vai fazer algumas análises, né, que foi feito lá na indústria, a gente vai fazer também na nossa farmácia de manipulação, para ver se os resultados batem. Se os resultados baterem, né, é porque a qualidade continua a mesma e a gente vai liberar
esse material para ser manipulado. Se os resultados não baterem, a gente vai ver o que está acontecendo e, se for o caso, a gente devolve a matéria-prima. E na verdade, para uma farmácia de manipulação, para montar um laboratório de controle de qualidade, é muito caro. Então, a própria legislação diz que alguns testes devem ser feitos, desde que, né, a gente tenha condições de comprar equipamento, mas então é exigido que alguns testes sejam feitos. E um dos testes que é feito, porque o equipamento não é um dos equipamentos mais caros que a gente tem, é para verificação do ponto de fusão. Então, comprei a matéria-prima, foi verificado o ponto de fusão lá na indústria que fez. E eles vão dizer, o ponto de fusão é tal, né? E lá na literatura a gente vai procurar e a gente vai achar que o ponto de fusão é aquele mesmo. Então, quando a matéria-prima chegar na nossa farmácia, a gente vai verificar o ponto de fusão também, que tem que ser o mesmo. Então, a gente vai utilizar o equipamentozinho que faz a verificação do ponto de fusão. A determinação do ponto de fusão, o que que é? Determinar, então, o momento que aquela matéria-prima que é sólida se transforma em líquida, com auxílio de temperatura. Então, a gente vai ver em que temperatura aquela matéria-prima passa do sólido para o líquido. Ou seja, a gente está fazendo uma operação física, né, onde a gente verifica a modificação de forma transitória, né, do estado físico dessa matéria-prima. Então, né, com alteração de temperatura, obviamente. Depois que a gente verifica, obviamente o produto volta à temperatura ambiente e daí ele volta a ficar sólido. Então, é uma operação que a gente utiliza lá no controle de qualidade dentro da farmácia de manipulação. Processo de cristalização é um processo que a gente utiliza também na farmácia de manipulação. Sempre, não. Tem um caso mais específico que a gente faz um processo de cristalização e que não é toda farmácia que faz. Não sei se vocês já ouviram falar do peróxido de carbamida. Alguém já ouviu falar? Eu nunca vi. Não? Agora já não está mais na moda. Antigamente era uma moda muito grande. Um processo de clareamento dos dentes. Então, o peróxido de carbamida é uma substância que ela é adicionada num gel e esse gel é colocado, desculpem, numa moldeira, alguma coisa assim. Não sei o nome daquilo. E se coloca, então, essa moldeira nos dentes e você fica com esse gel em contato com os dentes por um determinado período de tempo. E ele tem a característica de fazer um clareamento dos dentes. Era muito mais comum antigamente. Hoje tem outros tratamentos, acho que os dentistas usam tratamento a laser, não sei, utilizam aquelas que é mais fácil e mais caro também, né? Que é as lentes de contato para os dentes e tudo mais. Mas até algum tempo atrás era muito comum os dentistas pedirem esse gel de peróxido de carbamida. E o peróxido de carbamida, na verdade, é o resultado de uma reação do peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, com ureia. O grande problema que tem é que o peróxido de carbamida ele é muito instável, então a gente não consegue comprar ele lá na indústria. Se a indústria fizer o peróxido de carbamida e armazenar para vender mais tarde, quando o produto for ser vendido, na verdade ele já perdeu a sua característica, ele perde a sua funcionalidade muito fácil. Ele se... como é que é a palavra mesmo? Ele perde a sua funcionalidade, ele deixa de ter a função. Então, o que que acontece? A gente tem que fazer a preparação na hora. Chegou uma receita, a gente tem que fazer o peróxido de carbamida.
Então, a gente tem que fazer a reação de mistura de peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, com a ureia. A gente faz essa mistura, e essa mistura é aquecida e tudo mais, ela tem o aquecimento e tudo mais, e ela começa então a ureia com a água oxigenada, ela começa a reagir. Inicialmente ela fica líquida. Eu dissolvo a ureia na água oxigenada e com o passar do tempo ela começa a formar cristais. Então, do nada, assim, começa aquele líquido começa a formar cristais na sua superfície e tudo mais. Forma uns cristais bem bonitos. E daí a gente faz, então, o processo, depois do processo da reação ocorrida e tudo mais, esses cristais são o peróxido de carbamida. Então, a gente faz um processo de lavagem, né, para tirar ainda os resíduos e tudo mais, e pega esses cristais e coloca ele num gel e dispensa para o cliente. Então, a cristalização, ela também acontece, é uma operação física, né, modifica de uma forma permanente o estado físico dos corpos, né, então eu tinha um líquido e um sólido e eu acabei, né, no final das contas tendo um cristal. Então, é mais uma reação que a gente chama de como sendo uma operação física, porque a gente tem todo esse processo e transforma, então, duas formas distintas em uma terceira forma. Ok? Além dessas operações físicas que a gente precisa alterar a temperatura, seja aumentar ou diminuir, a gente tem uma operação física que também é modificação, né, do estado físico de um dos produtos, que é a dissolução. Então, a gente tem um sólido e com a intervenção de um líquido, a gente dissolve esse sólido no líquido. Esse sólido deixa de existir como sólido porque ele se incorpora dentro daquele líquido. A forma mais comum que todo mundo conhece é quando você coloca açúcar no café, né? Você coloca o açúcar que é sólido no café que é líquido, mexe um pouquinho, daqui a pouco desapareceu o açúcar. Por quê? Ele sumiu? Não. Ele se incorporou no líquido, ele se dissolveu no líquido. Então, é uma operação física também, porque a gente tem ali agitação, né? E a dissolução do sólido dentro do líquido. Essa dissolução, ela pode ser também líquido com líquido. O que a gente falou, né, do preparo da alcoolatura, da tintura, que o ideal é que tenha, então, o álcool, né, uma proporção de álcool e uma proporção de água. Na verdade, a gente está fazendo uma dissolução ali, eu estou dissolvendo a água no álcool, ou o álcool na água, não sei qual que dissolve qual. Na verdade, o que tiver estiver em maior quantidade é o que vai ser o que vai dissolver, e o que tiver em menor quantidade é aquele que vai ser dissolvido. Então, é uma operação física. Nesse caso do líquido com líquido, na verdade, eu acabo não mudando o estado físico deles, né? Mas é um processo, é uma operação física também. Tranquilo até aqui, gente? Para mim tá Posso, tranquilo. posso ir em frente? Vamos em frente. Pode. Vamos ver mais então. E outro grupo que a gente falou que a gente ia ver são as operações mecânicas. E a gente divide essas operações mecânicas aí em dois grandes grupos também, de separação e de divisão. As operações mecânicas, elas vão... o que elas diferem das anteriores, das químicas? Na verdade, elas... o que muda é o aspecto exterior do material. Porém, a constituição física, química e o estado físico não mudam. Então, se eu tenho um sólido, ele continua sendo sólido, eu só mudo a forma como esse sólido está se apresentando. Então, quando eu vou fazer lá a minha tintura, né, eu vou pegar a minha folha que eu já sequei,
E para que eu tenha um rendimento melhor, para que aquele líquido extraia melhor aquilo que está dentro do sólido, o que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, triturar aquele sólido, né? Triturar aquela folha, para que o contato da folha, né, do material seja maior no líquido. Então, seria uma transformação que eu fiz, né? Era uma folha e se transformou num pó, porém ele continua sendo um sólido, como era anteriormente, e continua com a mesma constituição química. Então, não tem alteração, só muda a aparência. Bom, as operações mecânicas, como eu falei, elas se dividem em dois grandes grupos. Um que é operações que a gente chama de separação e outro que é de divisão. Então, de separação, o que que é? O próprio nome já diz, é, de alguma forma, a gente separar algo de alguma coisa. Então, o primeiro tipo de operação de separação que a gente vai abordar é a separação de sólidos. É a chamada triagem. Então, imaginem, né, eu peguei, colhi lá um monte de folhas de guaco lá do pé, fiz o processo de secagem, e essas folhas, então, agora, eu colhi bastante coisa, né? Secaram todas, eu guardei elas no recipiente. Só que, para ocorrer o processo de secagem, eu tive que deixar esse material, vamos dizer assim, no ambiente mesmo, então, ao ar livre, só não coincidência de sol, mas num lugar com sombra, para que o vento, inclusive, e a própria temperatura do ar fizesse o processo de secagem. Só que nisso, né, eu deixo as folhas espalhadas lá ao ar livre, de repente vai cair poeira, vai cair um bichinho ali, vai cair um inseto, vai cair um galho de uma árvore, pequenos raminhos, e na hora que eu junto tudo isso e guardo dentro de um recipiente, eu não vejo, né, o que veio junto com as folhas. Daí eu vou fazer um processo que a gente chama de triagem, na hora de separar para realmente fazer a minha tintura, porque eu só quero então eu vou separar tudo aquilo que não for folha daquilo que realmente é folha e que eu vou usar para fazer a minha tintura. Então, de repente, uma pedrinha que caiu ali é uma separação que eu vou fazer. Um inseto que caiu ali, morreu, eu vou separar, vou tirar ele, né? E vou separando folha de um lado e as sujidades do outro. Então, é um processo de triagem. Hoje a gente não faz isso na farmácia de manipulação, né? Porque a gente já compra tudo isso pronto. Mas lá atrás tinha que ser feito. Outro processo, chamado de tamização, é um processo de separação também. Eu já comentei o que é um tamiz? Comentei, né? Na verdade, é uma peneira. Na verdade, é um conjunto de peneiras. A gente tem, dentro da farmácia de manipulação, várias peneiras diferentes com malha diferente, com tamanho de malha diferente. Deixa eu achar aqui para vocês entenderem melhor. E a gente não chama de peneira, a gente, na verdade, chama de tamiz, mas é uma forma de peneira. Vamos ver se eu acho aqui. Aqui. Não, aqui eles estão chamando de peneira. Essa aqui não é, na verdade, não é o... Não, não dá para mostrar. Deixa eu achar outro. Achar um profissional mesmo. Aqui. Então, esse aqui é um tamiz que a gente utiliza dentro de uma farmácia de manipulação. O que a gente tem aqui? A gente tem várias peneiras com granulometrias ou malhas diferentes. O que é isso?
quer dizer que a gente tem peneiras com diferentes vãos, né, para passagem de material de diferente tamanho. Então, esses maiores aqui, geralmente, eles são utilizados mais para quem trabalha com geologia, que quer separar pedra por tamanho, esse tipo de coisa. A gente, dentro da farmácia, a gente vai utilizar aqueles que têm, então, essas malhas mais fininhas, porque a gente vai querer, geralmente, trabalhar com pós mais finos. Então, a gente tem de malhas, assim, super finas que passa só pó que é muito fininho mesmo. Então, isso é um processo de separação. Quando eu passo um determinado pó em uma determinada malha, aquele pó que consegue passar pelos buraquinhos que tem é um pó que está mais fino. Aquele que fica retido porque ele não consegue passar pelos buraquinhos é porque ele está muito grande. Então, eu estou separando, na verdade, os pós por tamanho de partícula. E se eu quero um pó, por exemplo, com um determinado tamanho de partícula, e eu passo pela peneira que me dá aquele tamanho de partícula, e tem uma parte desse pó que fica retido, é porque ele está muito grosso ainda. Então eu tenho que fazer um processo de diminuição dessas partículas. Daí eu vou lá e trituro esse material para diminuir o tamanho dessa partícula. Passo de novo nessa peneira e, né, se ela diminuir o tamanho da partícula, ela vai passar por esses poros que tem ali. Ok? Então isso seria um processo de tamização. E a gente utiliza, às vezes a gente precisa utilizar dentro da farmácia de manipulação. Então é comum você encontrar esse conjunto de peneiras dentro de uma farmácia de manipulação. Por exemplo, eu vou fazer um talco para passar na pele. Eu quero que o talco, então, tenha um tamanho de partícula bastante pequeno, para que quando a pessoa passe na pele, ela não sinta aquele pó, né, de repente um pó grosso, arranhando a pele dela. Eu quero que ele se espalhe com facilidade e que não machuque a pele. Então, eu preciso triturar bastante esse pó. Então, esse talco, né? Então, para isso, eu vou utilizar o tamiz, porque eu sei que aquilo que passar pelos buraquinhos desse tamiz está num tamanho que não vai machucar a pele da pessoa. Tranquilo? Operações de separação de sólidos em líquidos ou de líquidos immiscíveis. Daí a gente tem algumas coisas aqui, como a decantação, a centrifugação, a clarificação e a filtração. Decantação. Todo mundo lembra o que é decantação? Quando eu tenho dois líquidos que não se misturam entre si e eu preciso separar esses dois líquidos. Deixa eu pegar a decantadora aqui. Ai, tem outro nome para o separador. Não é decantador. E óbvio que eu vou esquecer o nome, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Aqui. Esse aqui é um tipo de exemplo. Geralmente eu coloco, então, vamos ver se eu consigo aumentar aqui. Não. Mas eu coloco dois líquidos dentro desse equipamento e aqui embaixo geralmente eu tenho uma torneirinha. E daí o que acontece? Os líquidos vão ficar separados. E eu vou abrindo a torneirinha aqui, né? E vou retirando o líquido que está embaixo até que todo o líquido que está separado na parte de baixo seja retirado e seja separado
do líquido que estava em cima. Ok? Eu não lembro o nome do equipamento agora, tem um nome, mas eu não estou lembrando. Centrifugação. O que é a centrifugação? É quando eu quero separar um sólido que está contido dentro de um líquido. Então, o exemplo mais comum que a gente tem é quando eu retiro o sangue da pessoa e eu quero separar só o soro. Eu quero usar só o soro. E eu não quero as células sanguíneas que estão dentro daquele líquido. Então, o que eu faço? Faço um processo de centrifugação, uso uma centrífuga que vai, da mesma forma que isso acontece lá dentro de uma máquina de lavar, ela vai, então, fazer um movimento que o que é sólido vai ser jogado para as paredes e vai ficar, então, separado do líquido que tinha ali no meio. Vocês já viram isso em alguma disciplina? Vocês já tiveram hematologia? Ou não? Não, ainda não. Não? Então vocês vão ver isso lá na hematologia. Quando vocês quiserem separar o soro das figuras, né, das células vermelhas, vocês vão fazer esse processo de centrifugação. A gente não utiliza na farmácia de manipulação, na verdade. Vocês vão ver mais mesmo lá na hemato. Que mais? Clarificação. Isso aqui é uma coisa que usava-se antigamente nas farmácias de manipulação, hoje já não se utiliza mais. É muito difícil a gente precisar. Às vezes acontece, de repente a gente faz uma solução e quando eu coloco, de repente, um princípio ativo, esse princípio ativo pode sofrer algum tipo de reação e tirar a transparência que tinha naquele material. Por exemplo, quando eu faço um xarope e de repente eu vou colocar um princípio ativo, ele pode então tirar um pouquinho a transparência daquele xarope. Ele daí fica com um aspecto meio turvo, fica com uma cara feia. E a gente pode então fazer um processo que a gente chama de clarificação, que é exatamente para retirar esse componente turvo que ficou. Às vezes é um excesso de material, às vezes é algo que reagiu e deu como resultado uma certa turbidez. Então a gente consegue fazer com que esse material fique transparente novamente. Então o que eu faço? Eu pego carvão ativo, por exemplo, misturo nesse material e daí faço um processo de filtragem por papel de filtro. Aí o que acontece? Todo aquele material que estava dando a turvação no líquido fica retido no carvão ativo e o carvão ativo fica retido no papel de filtro. Ou seja, o que passa o que escorre depois do processo de filtração, que sai do filtro, né, ele sai clarinho novamente. Então é um processo que antigamente a gente utilizava mais, hoje a gente já nem utiliza. E o processo de filtração é exatamente isso, é a retirada dessas partículas, né? No caso, quando eu coloco o carvão ativo, ele vai ficar suspenso ali naquele material, e a filtração é exatamente para reter essas partículas e separar essas partículas do líquido que a gente quer. E por fim, as operações de divisão. Então, são operações mecânicas também, porque de uma certa forma a gente precisa de algum tipo de força para que essa operação aconteça, e elas vão fazer a modificação, então, do exterior da droga, né, mas a droga ela continua tendo o mesmo estado físico e ela continua tendo a mesma composição. Então, a divisão está ligada com aquilo que eu falei anteriormente. Você triturar uma folha, você triturar uma droga vegetal, alguma coisa assim, é um tipo de divisão. Então, a gente fala que são divisões de sólidos quando a gente pega um sólido como uma planta seca, né? E eu posso fazer tanto uma divisão grosseira, que é só fazer uma trituração superficial, para que ela diminua. De repente, eu pego aquela folha e
eu não quero que ela se transforme num pó, mas eu quero diminuir um pouco o tamanho dela. Então, eu vou lá e corto ela em pedaços menores. Isso é uma divisão grosseira. Ou eu posso fazer um processo de pulverização, né, transformá-la em pó, e tem várias formas de eu fazer esse processo. Um deles é a chamada contusão, que é você ficar batendo naquele material até que ele se transforme em pó, que é aquilo que acontece em um monjolo, por exemplo. Todo mundo aqui conhece um monjolo? Ou não? Conheço. Sim. Então, monjolo, o que a gente faz? Muitas vezes lá no sítio, né, a gente aproveita lá a, a água, né, e faz com que ocorra esse processo de trituração. Geralmente a gente coloca lá para triturar o quê? Milho, né? Então, eu quero transformar o milho numa farinha, numa quirera, alguma coisa assim. Então, o monjolo vai ficar lá batendo, 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 até que transforma aqueles grãos de milho numa partícula bem menor. Isso é o que a gente chama de contusão. A trituração em si é o processo de transformação de pó, um pó mais fino. Então, a gente pode, de repente, utilizar até um liquidificador, né? Quero transformar uma planta num pó. Então, posso utilizar um liquidificador, ou eu posso utilizar, lá numa farmácia de manipulação, um grau de porcelana com um pistilo de porcelana, que é um processo de trituração, de redução de tamanho de partícula que a gente utiliza com mais frequência. Não vou Professor, mostrar... Oi. quando esse processo de quando fica batendo até virar pó, seria a pulverização? Na verdade, a pulverização pode ser por contusão, por trituração ou por levigação, tá? Então, quando fica batendo é por contusão, é pulverização por contusão. Daí Tá. tem a pulverização por trituração, que pode ser você utilizando um liquidificador, né? Ou você triturando mesmo o produto num grau de porcelana com um pistilo. Não sei se vocês já viram um grau de porcelana e um pistilo. Não lembro. Deixa eu achar aqui. O professor fala do almofariz? Almofariz também. É um pouquinho diferente o grau de porcelana com almofariz, mas é o mesmo processo. Aqui, o grau de porcelana é isso aqui, é o que a gente tem de comum dentro da farmácia de manipulação. Às vezes a gente tem ele com estilo só com a ponta de porcelana ou todo de porcelana. Vou pegar esse Tá. aqui mesmo. Mas seria a maceração, no caso? Não, maceração é outra coisa. Nossa. Maceração é aquilo que a gente faz lá que eu falei lá no começo, da alcoolatura, que é você colocar uma planta em contato com o líquido. Isso é maceração, Tá. tá? Muita gente confunde macerar com macetar. Eu mesmo. Na verdade, a maceração é isso, é você deixar em contato. Aqui a gente chama de pulverização mesmo. E é exatamente isso que você está pensando, é colocar o material que eu quero triturar ali dentro e ficar com o auxílio ali do pistilo, como é que eu posso dizer? Raspando esse material dentro da porcelana, porque essa porcelana ela é bem rugosa. Então, o que acontece? Quando eu pressiono o material que eu quero triturar nessa porcelana ali, ela acaba diminuindo de tamanho, porque ela vai raspando e vai diminuindo de tamanho. Vocês vão ver na prática, é mais fácil de entender. Mas é um processo, então, que a gente se utiliza
para pulverizar, para transformar algo de um tamanho grande num tamanho menor. Então, quero transformar uma planta num pó. Eu vou cortar essa planta, então fazer uma divisão mais grosseira, né, para caber ali dentro, e daí começo a fazer o processo de trituração. E vou transformar isso em pó. Tá certo? É mais fácil ver Certo. isso na prática. E a levigação é quando eu posso voltar lá no mesmo desenho, porque a gente pode fazer na mesma foto. Eu posso fazer a levigação aqui. Então, o que que acontece? Às vezes eu tenho um pó que ele é muito difícil de ele ser triturado a seco. Ele pode ser muito duro, é difícil de desmanchar e tudo mais. Daí o que a gente pode fazer? A gente pode colocar um pouco de líquido em contato com esse pó, dentro aí do grau de porcelana, e a gente vai fazendo o mesmo movimento que a gente faria para fazer a trituração. Daí a gente consegue fazer com que esse material, pelo fato de ele estar umedecido, ele diminuir o tamanho das partículas mais facilmente. Então, a gente consegue triturar esse material com mais facilidade também. Ok? Então, é uma forma de auxílio. Levigar é você colocar um líquido em contato para facilitar a trituração. E, finalmente, uma operação de divisão, né, uma operação mecânica de divisão de líquidos é o que a gente chama de emulsificação. A emulsificação, o que que é? É o processo de transformação de dois líquidos que não se misturam entre si em um terceiro líquido ou semissólido, na verdade, que contém pequenas partículas desses dois líquidos. Então, eu pego dois líquidos, água e óleo. Se eu tentar misturar os dois, eles não vão se misturar. Mas quando eu faço um processo de agitação e coloco uma substância que vai facilitar o processo de formação desse material, o que acontece é que eu vou agitando esse material e a água ela vai começando a se transformar em pequenas gotículas e o óleo vai começando a se transformar em pequenas gotículas e gotículas pequenas mesmo. E depois de um certo tempo de agitação, a gente tem o processo que a gente chama de emulsificação. Então, eu tenho água e óleo, né, de início. Quando eu faço esse processo, no final eu tenho um creme. Então, o creme é um processo que a gente chama de um processo de emulsificação, que eu tenho de início duas substâncias que não se misturam e que lá no final, pelo processo que a gente faz, elas continuam sem se misturar, mas elas estão tão finamente divididas, a água está em gotículas tão pequenas, o óleo está em gotículas tão pequenas, que eles acabam se estabilizando nesse formato. Então, quem sabe fazer maionese, sabe fazer uma emulsão. Porque a É maionese... isso que eu ia falar, professor. Então... Já vi meu pai fazendo maionese e é desse jeito mesmo. Exatamente. Então, se for pensar, né, você tem um monte de óleo lá e, de repente, num determinado momento, você vai pegar e vai colocar, tem gente que coloca vinagre, tem gente que coloca suco de limão, mas são duas substâncias que não se misturam. Se você jogar o suco de limão ou o vinagre em cima do óleo e tentar misturar, ele não vai misturar. Mas quando você faz o processo certo e coloca os ingredientes certos, vira aquele creme gostoso que é a maionese, né? Eu não vou falar mais sobre isso, porque, na verdade, a gente tem uma aula específica só sobre isso, e daí lá a gente se aprofunda mais. Aqui só para vocês saberem que então a gente faz o quê? A gente divide a água, né, em pequenas gotículas, divide o óleo em pequenas gotículas, e no final das contas a gente tem a formação da emulsão, do creme, da maionese, e de tudo que for cremoso. Beleza? Não vou falar mais sobre isso porque
senão perde a graça o dia que a gente for falar sobre emulsões. Tranquilo, gente? Dúvidas? Professor, só repete para mim, por favor, aquela parte que o professor falou deixa eu ver aqui, da contusão, o que seria mesmo? Que eu estou marcando aqui. Ah, tá. Então, a contusão é um processo de pulverização que você fica lá batendo, né? Então, é o caso do monjolo, que você coloca o milho lá no recipiente, e daí o monjolo fica lá batendo, e vai transformando aquele milho, né, aquelas... os milhos mesmo em farinha, né? Ele vai se transformando em algo menor, vai diminuindo o tamanho. Ah, tá bom, obrigada. Tá? Mais alguma coisa? Não, só isso. Obrigada. Beleza. Alguém mais tem alguma dúvida, alguma coisa? Que horas que acaba a aula? Então tá bom. Então, acaba agora, gente. Já que ninguém tem dúvidas, vou deixar vocês aproveitar o final de semana de vocês. Beleza? Beleza. Então, só reforçando, quem de repente viu lá que a gente teria aula prática semana que vem, a gente não vai ter, vamos esperar ter conteúdo para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Então, semana que vem, aula teórica de novo. Beleza, professor. Tá bom? Obrigado, professor. Boa noite. Então, boa noite, bom final de semana para vocês. Boa noite. Obrigada, professor, igualmente. Boa noite. Obrigado. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.